Olá amigos, vamos lá com as informações desta segunda-feira, dia 16 de dezembro de 2024. Estamos a 9 dias apenas do Natal. Vamos lá com as informações porque seguem os absurdos no Brasil, né? O absurdo da vez foi no sábado a prisão do general Braga Neto, né? O general de quatro estrelas do Exército Brasileiro, da reserva, né? Ele foi preso pela Polícia Federal. E isso aí marca um momento histórico no Brasil, sendo a primeira vez que um oficial dessa patente é detido. Mas as circunstâncias que cercam essa prisão levam a sérias questões sobre a integridade do sistema de justiça e os fundamentos que estão sendo utilizados para sustentar tal medida, né? Segundo a reportagem da revista Oeste, a prisão de Braga Neto teria sido motivada por alegações de que ele teria tentado obter informações relacionadas à delação premiada de Mauro Cid. A suposta evidência apresentada pela Polícia Federal consiste em rumores de que os pais de Mauro Cid teriam entrado em contato com o general, corroborados por mensagens de WhatsApp e foram trocadas por terceiros. Ou seja, né, ele está sendo preso por tentar obstruir a justiça de um inquérito que já foi fechado. E aí ele está querendo saber, né, do Mauro Cid. E aí, Mauro Cid, como é que foi lá? Como é que foi o seu depoimento? Foi o suficiente para a Polícia Federal falar assim, está preso? No direito americano, rumores desse tipo são conhecidos como hearsay, informações indiretas, né, ou de segunda mão, que sem confirmação ou provas não tem um valor jurídico. A doutrina jurídica brasileira, embora distinta, também exige que essas provas sejam fundamentadas. Ou teria que ser assim, né? Teria que ser exigida, né, que essas provas fossem fundamentadas em fatos concretos e verificáveis. Apenas indícios que estabeleçam uma relação clara entre o acusado e o ato investigado podem sustentar medidas drásticas como a prisão, né? Não podem, né, nesse caso. Se confirmadas as alegações da reportagem da revista Oeste, o caso Braga Neto exemplifica um perigoso precedente. A prisão de uma figura pública baseada em fofocas e suposições. Essa abordagem não apenas compromete a credibilidade do sistema da justiça, como também deixa aí muito claro, né, que as garantias fundamentais, como o devido processo legal e o direito à ampla defesa, não existe mais no Brasil, né? É inquietante observar que líderes de facções criminosas com provas concretas de envolvimento em atividades ilícitas frequentemente recebem tratamentos mais cautelosos, né, do que figuras públicas acusadas de forma nebulosa, de forma estranha, sem provas suficientes. A detenção de Braga Neto, amparada em evidências super frágeis, né, expõe uma seletividade preocupante no uso de aparato estatal, né, do aparato estatal, levantando suspeitas aí de motivações políticas por trás da decisão. Tá mais do que claro, tá mais do que cristalino que são, né, motivações políticas por trás dessa decisão. Só que não ninguém questiona, né? A extrema imprensa, que é a grande mídia, né, que são os militantes de esquerda, que tanto apoiam, né, o extremo Tribunal Federal e também o governo federal, né, os jornalistas, como estão sendo chamados, né, pessoal da CNN, grande parte, da Rede Globo de televisão, como sempre foram, do Grupo Folha, Correio Brasiliense, enfim, né, a grande mídia aí que são os jornalistas, que são os assessores de imprensa aí, né? E mais do que assessores, né, são os responsáveis por disseminar as fake news, né, ou as narrativas aí que estão a todo momento tentando implicar Bolsonaro e seus aliados e seus apoiadores, e até quem não é apoiador, quem é contra o PT, simplesmente uma oposição, mas não é hoje defensor de Bolsonaro, se é contra e emitir opinião contrária, já começa a se complicar, né, com a justiça brasileira, né? As Forças Armadas já sob constante escrutínio em um ambiente
político polarizado podem interpretar esse evento como uma tentativa de desmoralização, né? Mas é aquela história, hoje o comando das Forças Armadas está nas mãos do Lula. Será que os melancias ou os que estão, né, no comando, hoje nomeados pelo atual presidente, teriam coragem de questionar essa prisão, né, de um general de 4 estrelas do Exército Brasileiro? Eu acho que não. Resta saber o restante da caserna, como é que vai se comportar, ou como é que estão se comportando com essa situação aí, né? Porque nós sabemos, desde o início, e as Forças Armadas também, o grande problema aí é que, infelizmente, as Forças Armadas estão no comando aparelhadas, né? Hoje os vermelhos estão lá dentro das Forças Armadas, e aí o que pode se fazer? Não muita coisa, né? Porque eles estão no comando e estão deixando acontecer essas prisões aí, né? Em outros tempos, acredito eu que essa prisão não seria permitida pelo STM, não seria permitido pelos militares do Brasil. Agora, tudo é permitido, aconteceu a detenção do Braga Neto, ele está no quartel-general do Exército Brasileiro em Brasília, mas era uma prisão que não podia acontecer, ainda mais da forma como está acontecendo, né? E estamos vendo aí, estamos diante de um cenário grave. A justiça, quando instrumentalizada, perde sua essência e se transforma em ferramenta de perseguição, que está acontecendo no Brasil. Tal prática não apenas viola direitos individuais, mas está ameaçando a estabilidade de um Estado democrático de direito, que deve garantir tratamento equitativo para todos, né? Para todos, independente de sua posição partidária, de sua filiação política ou da sua ideologia, né? Nada a ver. Nós tivemos aí um governo de direita no poder aí por 4 anos que não teve essa perseguição, né? E não vai ter essa perseguição. Mas em relação ao que nós estamos vivendo hoje está complicado, né? Porque quem é amigo do rei, amigo do governo de esquerda, né? Quem gosta do sistema tem um tratamento. Para quem ousa questionar, já o tratamento é diferente. Então a situação no Brasil está complicada. Nós estamos sim vivendo uma situação de ditadura e infelizmente, né, os esquerdistas não conseguem abrir a mente. E ainda nós temos a militância esquerdista na mídia, né, que tenta a todo custo passar isso para a população. Claro que hoje a minoria, né, acredita nessa grande mídia aí, né? Muita gente já conseguiu se livrar disso aí, mas ainda causa algum tipo de estrago. E se não houvesse, né? Se não houvesse, o brasileiro não tivesse acesso às informações através da internet, através das redes sociais, essas informações não chegariam, né? Como acontecia antigamente, onde a grande mídia era responsável por passar todas as informações, né? E aí não havia, a verdade não aparecia, somente a verdade que a grande mídia implantava. E hoje já não é mais assim, por isso a Globo, por exemplo, é apoiadora total, né, do marco regulatório da internet, que visa aí, né, parar esse acesso às informações aos brasileiros. Vamos ver, né, até onde o povo aguenta, até onde os parlamentares de oposição vão aguentar tudo isso, né, calados, ou alguns aí como Marcel Van Hatten, Damares, o Nicolas Ferreira, né, o Gustavo Gayer, enfim, alguns aí que estão sempre o Sargento Favor, né, para citar alguns que estão fortemente, né, fazendo oposição a esse governo aí, estão conseguindo de alguma forma, né, conter mais esse avanço aí. Se não fosse essa oposição que hoje tem aí, já seríamos atropelados, né? Não tinha mais o que fazer. Mas ainda há alguma esperança e vamos ver o que acontece a partir do ano que vem. Porque, pelo que nós estamos vendo aí, a tentativa de prender Bolsonaro é para esse ano, né? Eles estão tentando de todas as formas incriminar alguém que não tem crime nenhum, né? E é o que eles estão fazendo já fizeram com o povo, já fizeram em relação a alguns envolvidos em atos de vandalismo que acabaram se tornando réus por terrorismo e presos e condenados a 17 anos, né? Condenações que muitos assassinos em série, estupradores, né? Não chegam a essa pena, né? E aí
nós estamos vendo essa perseguição do judiciário e a gente não sabe até onde vai, né? Infelizmente está desse jeito. E como eu disse agora há pouco, a oposição precisa se mexer e alguns estão se mexendo. Nós temos, por exemplo, os parlamentares, né, de direita que estão tentando, pelo menos de alguma forma, já traçar um plano para a anistia de Jair Bolsonaro, né, porque a intenção, todo mundo vê agora, é que eles querem porque querem a prisão, né? O governo quer a prisão de Bolsonaro. A oposição ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em processo de articulação de um novo plano que visa conceder a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro com o objetivo de restaurar sua elegibilidade para as eleições de 2026. Atualmente, Bolsonaro se encontra inelegível até 2030 devido à condenação por crimes eleitorais, como os atos relacionados às eleições de 2022. O ex-presidente e seus aliados políticos têm buscado reverter essa situação por meio de uma série de propostas legislativas que provém a anistia, né, de todos os envolvidos, que estão tentando aí, né, a anistia de todos os envolvidos nos acontecimentos do 8 de janeiro, por exemplo. Data em que ocorreram ataques, né, às sedes dos três poderes. Essas iniciativas visam também a restauração dos direitos políticos de pessoas que, como Bolsonaro, foram declaradas inelegíveis em razão de atitudes ligadas às eleições passadas, ou seja, narrativas, né, porque em nada conseguiram comprovar alguma participação de Bolsonaro em atos terroristas ou em tentativa de golpe de Estado, como estão tentando vincular sempre, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas, do jeito que a gente está vendo a situação aqui, não precisa provar mais nada, né? Estão prendendo à torta e à direita os seus opositores, né? E muita gente ainda acha que isso não é ditadura. Bom, vamos acompanhar aí os desdobramentos de tudo que vem acontecendo. Ontem, por exemplo, o Lula foi ao Fantástico, né? E mais uma vez dizer que é inocente, que está absolvido, e o próprio Fantástico, né, acabou desmentindo ele, né, nesses processos em que ele disse não ter tido, né, o direito de ampla defesa, né? Foi julgado e condenado em várias instâncias, né, e ele disse que não teve a chance de defesa, né? Mas, né, é só aí também que a Globo desmentiu, porque na verdade a Globo, como a assessora de imprensa do governo, já fez aí, né, já está fazendo uma campanha à reeleição, uma possível campanha de reeleição, né, a esse presidente que hoje comanda o Brasil, o Lula, né? Vamos ver daqui para frente o que é que vai acontecer. Tem muita coisa para acontecer, muitas prisões arbitrárias, pelo que a gente está vendo, deve acontecer ainda, ou alguns absurdos, e a partir do ano que vem nós vamos ver como é que vai acontecer, o que vai acontecer nas Américas a partir do momento em que Donald Trump assumir o governo dos Estados Unidos. Aí a gente vai ver quais são os desdobramentos do fortalecimento da esquerda, né, no continente americano, na América do Sul, América Central e América do Norte, a partir, né, do dia 20 de janeiro, para ver o que vai ecoar do Norte aqui para a América do Sul, né, principalmente para o Brasil, onde se espera bastante mudanças. Pois vamos falar de esporte, pelo menos uma informação aqui, uma informação um pouco triste, porque em relação ao esporte do Mato Grosso do Sul, né, onde nós tivemos, para quem não se lembra, do Taxinha, né, o Taxinha, que fez história no futebol sul-mato-grossense na década de 70, o Valmir da Costa Flores, conhecido como Taxinha, morreu ontem aos 81 anos em Campo Grande. Ele ex-jogador, empresário, né, e empresário, o Taxinha fez história no futebol e no futsal de Mato Grosso do Sul. Foi um dos principais jogadores da década de 70, passando por clubes que fizeram tradição no estado, né? Segundo familiares, Taxinha morreu em consequência de um quadro de pneumonia. Campograndense, Taxinha se destacou nas quadras e nos gramados. No futebol, vestiu a camisa do Asas, Operário e Comercial. No futsal, chegou a ter a própria equipe e em 1979 o time do Taxinha foi vice-campeão da primeira edição da Copa Morena. Taxinha deixa 3 filhos, um neto e um legado de amor e dedicação ao esporte sul-mato-grossense. Aí então, mais um vídeo aqui no YouTube, no seu novo canal
de informações com Ed Moreno. Você vai ficar sabendo de todas as informações, o que acontece no Brasil nesse momento, esse monte de situação complicada em que o país vive, né? Com o judiciário e o governo atual perseguindo, né, os seus opositores, né, perseguindo, mandando prender, enfim, né, a coisa tá feia e a gente vai ver até onde vai isso, né? Esperamos que isso tenha um fim e que em breve, né, para que nós não tenhamos que partir para uma ditadura mais severa do que nós já estamos vivendo nesse momento. Grande abraço e até a próxima oportunidade.